Santo. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Eu me chamo Paulo Gouveia, sou um homem cristão, casado com a Railca há 19 anos. Nós somos pais da Raíssa, do Thales e da Sofia. E a nossa família, ela serve ao reino de Deus no ministério de pureza sexual chamado Pearl Life Ministries. Quem esteve com a gente nesses 3 dias sabe, né, o que é o ministério. É um ministério de aconselhamento bíblico, né, para homens que estão escravizados com relação à questão do pecado sexual. E Deus escolheu a nossa família, né, para estar entregando tudo realmente, né, para servir a igreja do Senhor no ensino, no sacrifício, no discipulado, né, em todas as questões. Nós louvamos a Deus, né, por esse grande privilégio. Amém? E é para nós, pastores, né, uma grande alegria estar aqui com vocês e servi-los, né, nesse final de semana. E a gente espera que essa aliança, essa comunhão seja ao longo de muitos e muitos anos. Amém? A Ilka vai dar uma saudação para a igreja. Graça e paz, queridos. Boa noite. Na verdade, eu gostaria de também dar uma dica de uma Bíblia para os pré-adolescentes, a partir dos 8, 9 anos. Bíblia em ação. Não sei quantos já ouviram falar nessa Bíblia, já que a pastora falou das Bíblias para as crianças, uma Bíblia mesmo, né? Mas é bom que eles tenham Bíblia mesmo, não é aquela Bíbliazinha infantil. Mas, particularmente, esse material abençoou muito a nossa casa, porque é uma Bíblia em quadrinhos, inclusive tem um devocional da Bíblia em ação. E os quadrinhos foram feitos por um ex-integrante desenhista da Marvel, e é muito bacana. E, inclusive, vai estimular nessa questão do desenho. Então, assim, fica a dica aí para os pais de pré-adolescentes, adolescentes e até das crianças, porque, querendo ou não, ela é uma Bíblia que conta realmente, né, as histórias da Bíblia, com aqueles desenhos em ação, muito bacana, tá? Fica a dica. E daqui a pouquinho, eu acho que o Paulo vai me chamar, mas nós somos um casal restaurado para a glória de Deus. E Deus, Ele é fantástico. Ele realmente, quando nós permitimos, por que eu digo nós deixamos e permitimos? Porque lá em Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e Ele bate, Ele não invade, né? Quando nós permitimos, Deus, Ele pode mudar a nossa história de uma forma maravilhosa. E eu nunca, confesso para vocês, imaginei que o Senhor fosse nos colocar onde a gente está hoje. Nós que éramos uma família tão disfuncional e ainda temos muitos defeitos e disfunções que a gente precisa ajustar. Mas o Senhor tem nos dado a graça, apesar de nós, né, de podermos discipular famílias e casais. A partir do que Ele fez em nós mesmos e do que Ele ainda está fazendo. Então, não importa as suas circunstâncias, não importa. Vale a pena confiar no marido incrível. Eu sou muito mais feliz do que antes da traição. E ele não só é um obreiro do meu lado, ele é o meu pastor. E eu vou de novo sentar ali e ser edificada por uma palavra que o Senhor colocou no coração dele. Porque, como diz as Escrituras, né, o marido santifica a esposa pela palavra. O marido, ele purifica, ele lava. Então, assim, creia. Talvez você seja uma esposa que esteja aqui sozinha, ou um marido que esteja aqui sozinho. Mas o Senhor vai lhes dar um só coração, um só pensamento e uma só conduta. Eu quero ministrar essa palavra sobre cada casal. Está lá em Jeremias 32, se eu não me engano, no versículo 41. Ele vai lhes dar. E no texto seguinte, ele vai dizer que vai fazer com que vocês o temam de todo o coração para o bem de seus filhos. Olha que bênção. É isso que ele vai fazer. Amém? Então, amém. Vamos à palavra, né, do nosso Senhor. O que está no meu coração para compartilhar com vocês é algo
muito importante. Uma das angústias dos homens e mulheres que estão escravizados por qualquer tipo de pecado é a seguinte pergunta: algum dia eu vou deixar de sentir esse desejo? Algum dia eu vou deixar de sentir esse desejo tão escravizador em relação às drogas, em relação ao homossexualismo? E o termo correto é homossexualismo, tá, gente? Sufixo ismo, ele quer dizer estilo de vida de, não doença. Como dizem, ismo não quer dizer doença, ismo quer dizer estilo de vida de. E quando você fala homossexualidade, o sufixo dade, ele quer dizer algo inerente a quem você é. E o pecado do homossexualismo, ele não é algo que a pessoa é algo que ela está vivendo. Então eu preciso fazer esse ajuste aqui, porque muita mentira tem sido contada nessa situação. Então, às vezes, o cara que está vivendo o homossexualismo, ele diz assim: será que nunca mais eu vou deixar de sentir esse desejo? Uma pessoa que está escravizada pela questão da pornografia, ela pode perguntar: será que nunca mais eu vou deixar de sentir esse desejo de ver pornografia? Eu queria fazer essa reflexão com a igreja. Será que é possível, irmãos? Você realmente fazer com que esse desejo, ele deixe de ser escravizador, ele deixe de governar a vida de uma pessoa? Pense sobre isso, e é sobre isso que nós vamos refletir hoje. E o que eu quero usar para lidar com isso? Eu quero usar a palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre 2 tipos de adoração que nós oferecemos: ou a Deus, ou a nós mesmos. Não sei quantos se lembram, nós falamos do desejo santo e do desejo cobiçoso. Amém? Então o desejo cobiçoso, ele não pode ser alimentado de maneira nenhuma. E como é que você não alimenta o desejo cobiçoso? Quando você direciona totalmente o seu coração a quem? Em adoração, em louvor, em gratidão, em contentamento a quem? A Deus. A sua vida, ela aponta para Ele, a sua adoração, ela aponta para Ele. Isso vai fazer com que o seu coração esteja guardado diante das provações e das tentações. Isso é base, isso é um fundamento importante para lidar com qualquer tipo de pecado ou qualquer tipo de vício. E o tema da ministração essa noite é redenção dos sentidos. Ontem eu falei de desejo, mas algo que está profundamente envolvido nesse aspecto do pecado ou do vício, o nosso coração e a nossa vida, eles apontem não mais para nós, mas apontem em direção aos céus. Aquilo que nós cantamos agora há pouco. Amém? E isso, gente, faz toda a diferença nesse processo. Eu queria que quem tiver com a Bíblia, eu vou fazer até algo interessante aqui, né? Quem tiver desse lado aqui, pode abrir em Gênesis 3:6. Quem estiver, eu não sei se joga aqui em cima o versículo, pastor. Joga? Ah, então não precisa. Então a gente vai acompanhar aqui, porque eu não vou fazer uma pregação expositiva, né? Eu gosto muito mais da pregação expositiva, quando a gente segura a Bíblia na mão e vai discorrendo sobre o texto. Mas hoje nós vamos trabalhar uma pregação temática em torno desse ponto aqui, tá? Então, o primeiro versículo que eu quero meditar com vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu, lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Vocês estão percebendo como os sentidos, eles estão no centro do processo de tomada de decisão e de fazer escolhas? Nós vamos refletir sobre isso. E um último texto que eu quero trazer para vocês, para a nossa reflexão, é Mateus, capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Vocês perceberam aqui algo? Quais são, senhores, os nossos 5 sentidos básicos e primários? Vamos lá.
visão, tato. Os neurocientistas, foi Aristóteles quem primeiro disse sobre a questão dos nossos sentidos, no debate que ele tinha com Platão. Mas hoje, os neurocientistas, eles dizem o seguinte: nós não temos apenas 5 sentidos. Segundo os neurocientistas, estudos modernos atuais, nós temos 26 sentidos. Então, ou seja, Deus, Ele deu a cada um de nós na criação o quê? Sentidos. E esses sentidos, eles têm um propósito. E esses sentidos, eles são muito importantes. Tá? Por que os nossos sentidos são importantes? Em primeiro lugar, é através dos nossos sentidos que nós percebemos o nosso ambiente e nós nos conectamos com o mundo ao nosso redor. Né? Nós olhamos as cores, nós ouvimos o barulho, nós percebemos a questão do vento, a atmosfera e todas as questões. Né? E Deus fez isso de forma intencional, de uma forma maravilhosa. E como vocês viram nos textos que eu escolhi de forma intencional, os nossos sentidos, eles influenciam na forma como nós julgamos e atribuímos valor às nossas experiências. Não é verdade? Então você olha para algo, aquilo vai te conectar àquele evento, àquela circunstância, isso vai ativar algo no seu coração e você vai tomar uma decisão. Ok? Por exemplo, várias pessoas foram convidadas para estar aqui essa noite e no final de semana. Vocês foram essas pessoas. E vocês usaram os sentidos de vocês para receber esse convite e vocês disseram: isso tem valor para mim. E a partir do momento que você diz isso tem valor para mim, o que vocês fizeram? Vocês sacrificaram algo para vocês estarem aqui, para vocês entregarem a adoração de vocês a quem? A Deus. Amém? Outras pessoas que receberam esse convite, eles disseram: olha, isso não tem tanto valor para mim. Importante, grande fonte de prazer. Uma grande fonte de deleite, os nossos sentidos. Quem aqui se alegra quando olha, por exemplo, o sorriso de um bebê? Eu creio que todos nós aqui, né? Quem aqui se alegra quando vê uma bela peça de picanha, né? Por exemplo, numa churrascaria, né? Acredito que boa parte, né, pastor? Hoje tivemos a experiência, né, de ver lá. Mas brincadeiras à parte, quando você tem essa experiência, você se conecta. O que acontece? Os seus sentidos, eles vão criar esse vínculo forte. Lógico que isso vai ativar áreas, né, do nosso cérebro, tudo. Não dá tempo de falar de tudo. Eu quero falar dos sentidos agora. Mas você vai experimentar de prazer. Eu tenho muito prazer quando eu olho para minha esposa. Eu tenho muito prazer quando eu olho para os meus filhos. Eu tenho muito prazer com o sentido. Tudo que Deus criou segue um plano, aponta numa direção. Então, independente se são 5, se são 26, se são 200 sentidos, a coisa mais importante que nós temos que perceber essa noite é: por que Deus nos deu sentidos? Qual que é o propósito de nós termos sentidos? E eles serem uma fonte enorme de prazer. É porque Deus fez os nossos sentidos, irmãos, para que nós o conhecêssemos e no momento profundo com Ele. Cadê o aleluia, gente? Pastor, a igreja é reformada ou é penteca? Me disseram que era penteca. Não tem problema, o irmão reformado ele tem sua forma de adorar e a gente ama também, respeita. Mas disseram que a igreja é penteca, né? Então, cadê o aleluia aí, né, meu irmão? Cadê o glória? Então, olha só, os seus sentidos foram feitos por Deus para que você o conheça. E para que você tenha um relacionamento profundo com Ele. E olha só que coisa maravilhosa. Segura o aleluia aí. Segura o aleluia. Conhecê-lo. Tenha um relacionamento profundo, só que Ele quer que essa experiência seja uma experiência carregada de prazer. Tudo o que Deus criou, Ele usou Ele mesmo como referência.
Toda a criação, ela aponta para Deus, ela esconde atributos de Deus, princípios de Deus, a verdade de Deus. E Ele quer ser conhecido, Ele quer ser descoberto. Ele quer se revelar a nós através de um relacionamento íntimo e profundo. E Ele quer que isso seja realmente muito prazeroso, amém? Gente, veja bem, aqui tem cachoeira, pastor, nessa região. Gente, o ser humano é o único ser na criação que foi criado por Deus. Para que, por exemplo, ele experimente uma cachoeira, e aquela experiência, através dos nossos sentidos, não só revele a Deus, mas que nós tenhamos muito prazer com aquilo, e você possa dizer: Deus, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, que deleite, que grande prazer eu sinto agora com a criação. Eu quero dizer muito obrigado. Olha como o Senhor é criativo, olha como o Senhor é bom, olha como o Senhor combina as formas, as cores, a temperatura de tudo. Olha como tudo é maravilhoso, como tudo é incrível. Somente nós podemos fazer isso. Amém? Então é um dom de Deus, é algo maravilhoso. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja. Muito interessante quando ele fala tu encucarás, na criança. Esse termo hebraico, ele vai falar da criança de peito. É da criança na mais tenra idade que você deve começar a inculcar os princípios, e valores da palavra de Deus. Então o que Deus fez? Olha, eu dei ao homem um grande dom. Eu dei ao homem um grande presente. Eu dei ao homem algo maravilhoso que vai ser uma grande fonte de prazer. Mas Deus disse: o coração do homem não é como o dele. Então Deus, ele faz o seguinte, olha só. Eu vou estabelecer uma lei moral. Eu vou estabelecer uma ética moral. O homem não sabe escolher o que é bom. Quem é que sabe escolher, queridos, o que é bom? Deus. Amém? Quem é mais confiável para dizer se uma coisa é boa e ruim? É Deus ou o homem? Deus. E Deus, ele fez o seguinte, ele estabeleceu uma lei. Ele estabeleceu um perímetro. Ele estabeleceu uma ética, uma moral, para que o homem não cometesse injustiça. Entendemos aqui? Ele estabeleceu um limite para que o homem não cometa injustiça por conta do quê? Por conta de uma busca por prazer. Então, onde é que você vê na Bíblia esse limite estabelecido por Deus? Quando Deus diz lá em Gênesis 1, façamos o homem à nossa e semelhança. Quando ele diz a nossa imagem e semelhança, tudo o que existe dentro da moralidade bíblica, da moralidade de Deus, aponta para quem? Aponta para Ele. Então tudo que Deus chamou de bom se parece com quem? Se parece com Deus. Amém? Essa moral, então esses limites que Ele estabeleceu, era justamente nesse sentido. Olha, eu escolho o que é bom. Deus estabelece esses limites e Ele diz o seguinte: homem, do lado de cá, de dentro da lei moral, você vai ter justiça. E do lado de lá, injustiça. Do lado de cá, você vai ter o quê? Verdade. Do lado de lá, você vai ter mentira. Do lado de cá, você vai ter amor. Do lado de cá, você vai ter o quê? Aversão, ódio, violência. Entendemos aqui? Então, Ele chamou o que é bom de bom. E o que é bom é aquilo que se parece com quem? Que se parece com Ele. Gente, estamos entendendo aqui? Só que é o seguinte. O homem, em Gênesis 3, ele olha para a criação, ele olha para aquilo que Deus chamou de bom. E sabe o que o homem faz? Isso não é suficiente para mim. O homem olha para aquilo que Deus chamou de bom e ele diz o seguinte: não, isso aqui não é bom para mim. O que é bom é aquilo que me dá prazer. E sabe o que acontece, irmãos? Quando o homem quebra a lei moral de Deus, ele ignora a palavra de Deus, ele, inclusive, na dureza do seu coração, chega a declarar que Deus não existe, que Deus não é bom.
sabe o que vai acontecer? Esse homem ele vai passar a perceber, julgar, atribuir valor às suas experiências, baseado num único princípio. Qual é ele? Prazer. Então o homem ele vai fazer escolhas a partir da queda, baseado naquilo que lhe dá prazer única e exclusivamente. Esse homem não vai considerar as leis morais, esse homem não vai considerar as leis espirituais, esse homem não vai considerar a lei dos homens. O que vai governar o coração desse homem é o quê? As suas escolhas pautadas única e exclusivamente baseadas em prazer. Gente, dá uma olhadinha aqui para minha mão para eu explicar algo para vocês. Vou usar o exemplo aqui do casamento. Por exemplo, o sexo dentro do casamento, que foi uma temática muito forte que a gente andou esse final de semana. O sexo ele é para ser vivido dentro de um contexto de intimidade emocional, de intimidade espiritual, para depois acontecer realmente o ato conjugal. Marido e mulher estão voltados um para o outro em amor, em adoração a Deus. Eles se importam um com o outro, é um ambiente seguro, um ambiente de proteção. Amém? Pelo menos deveria ser um ambiente de proteção quando nós fazemos aquilo para a glória de Deus. Quando o homem passa a fazer escolhas baseadas em prazer, olha só o que acontece. Ele transforma o outro, não em alguém que ele tem que cuidar e proteger, mas ele transforma o outro em quem? Em meramente um objeto do seu desejo. E esse homem, ele passa a chamar de bom aquilo que lhe dá prazer. E ele rotula de mal tudo aquilo que exige dele responsabilidade, sacrifício, renúncia, sofrimento e dor. E eu pergunto para a igreja essa noite, irmãos, um homem que só escolhe baseado em prazer, é um homem perigoso, sim ou não? Ele vai cometer injustiças, ele vai cometer crimes, pessoas correm risco ao se relacionar com esse homem. Mas foi isso que aconteceu, irmãos, na queda. E a partir do momento que ele faz isso, o homem se torna escravo daquilo que ele deseja. A partir desse momento, a adoração do homem é totalmente pautada naquilo que nós estudamos ontem, desejo cobiçoso. Esse homem, ele vai olhar para a criação e ele vai desejar consumir de forma destrutiva a criação para quem? Para si. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão muito rápida agora. Muito rápida. Pensa nas piores coisas que aconteceram na vida de vocês. As piores. Ou as piores coisas que vocês possam ter cometido. Eu desafio vocês a pensar se aquela decisão ela não foi fundamentada única e exclusivamente em prazer. Se você chama de bom somente baseado em prazer, irmãos, não existe afeto na sua vida, nos seus relacionamentos não existe amor. Existe um profundo sentimento de quê, gente? De egoísmo e dureza de coração. Quando você age dessa forma, você não só se torna um criminoso em potencial, mas você passa a prejudicar a sua vida e a vida de todos que estão à sua volta. Amém? E aí, a gente entendeu aqui o que a queda fez, né? A gente entendeu. Ou seja, os sentidos eles tinham um propósito, voltados à adoração a Deus. A partir da desobediência do homem, esses sentidos são usados de forma escravizadora e injusta, né? Na sociedade de uma maneira geral. Mas nós temos uma notícia boa. Nós temos a redenção em Cristo Jesus. Amém? Então, se nós temos a redenção em Cristo Jesus, a saber, o perdão dos pecados, nós também temos a redenção dos nossos
sentidos. Amém? Nós temos a redenção. Então, o homossexual, de alguém que você conheça, ele é Jesus. Mas você pode viver uma vida de obediência e santidade. Aleluia. Vocês estão comigo, turma? Vou repetir. Pensa nas piores coisas que fizeram com você, que você fez com as pessoas. Se você crê em Cristo Jesus, você está perdoado diante de Deus. Essa culpa já não está sobre você. Mas o Espírito Santo também vem sobre você, para que você possa viver uma vida de obediência, onde você é transformado de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Ele trabalha em você dia após dia, para que você seja semelhante a Cristo Jesus. E é esse trabalhar do Espírito Santo que entra a redenção dos sentidos. É quando você, que só escolhia baseado em prazer, você agora vai escolher baseado em quê, gente? Em sacrifício, em renúncia. E muitas vezes isso vai custar sofrimento, e isso vai doer. Gênesis 39, 9. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, no Antigo Testamento, um homem que tinha os seus sentidos redimidos. Gênesis 39, 9. Não sei se já apareceu aqui, mas na versão que eu uso está escrito assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Olha só o que José fala diante da esposa, de Potifar, o assediando. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José escolheu baseado em prazer? Sim ou não? Não. José escolheu baseado naquilo que Deus chamou de bom. Tanto que ele diz: faria eu tamanha maldade? E ele usou o termo certo, tá, gente? Ele não usou, eu tive uma recaída. Eu tive um deslizezinho. Eu tive isso. Não. Pecaria eu contra Potifar? Não. Contra quem? Contra Deus. Sabe o que acontece na vida de José? A lei moral de Deus, que foi dada, com amplitude, de uma forma muito mais ampla, em Moisés, muito tempo depois. Mas José já tinha a consciência da aliança que o pai dele, que o avô dele tinham com Deus, e essa aliança estava sobre quem? Também estava sobre a vida dele. Então ele escolheu baseado naquilo que Deus chamou de bom. Então a redenção dos sentidos, gente, ela vai acontecer a partir do momento que você não escolhe baseado nos seus sentimentos, não escolhe baseado na sua vontade, não escolhe baseado naquilo que você deseja, mas você passa a escolher, decidir, única e exclusivamente baseado naquilo que Deus estabeleceu como a sua lei moral, a sua lei pactual. Porque você entende que a lei do Senhor é boa, perfeita, ela é agradável. Amém, gente? Entendemos aqui? Então, o meu coração é enganoso. Eu posso olhar muitas vezes para uma mulher e dizer: nossa, que mulher bonita. Mas a lei de mentem para você, eles tentam engodar o seu coração. Você olha para aquilo e parece agradável aos teus olhos, parece agradável, para você ter um momento de prazer, mas o que você faz? Não. Você vira e você vai noutra direção. Você escolhe baseado nas Escrituras, você escolhe baseado na lei de Deus. E aí, pastores e líderes, como é que eu ajudo então alguém que está escravizado por esse pecado? Eu vou dar um fundamento hoje aqui para vocês. A disciplina espiritual, gente, que nós usamos para a redenção dos sentidos, a principal delas, sabe qual que é? Jejum.
jejum, ele é a disciplina espiritual que impõe ao corpo sacrifício. Nossos sentidos são redimidos pelo sacrifício. Uma renúncia voluntária, sacrificial, sujeitando nossos sentidos à obediência à palavra de Deus. Um dos rapazes, dos alunos que chegou lá no Prayer Life, há uns 2 meses atrás, ele veio de São Paulo, e o grande pecado dele, pastor, é que ele é corintiano. Aí isso, só jejum e oração pesada mesmo. Tô brincando, gente. Ele quer me dar uma camisa do Corinthians, lá vou aceitar, acho que até vou torcer pro Corinthians em alguns jogos aí, mas vamos lá. Mas olha só, ele todos os dias assistia pornografia e se masturbava. Todos os dias. Quando ele chegou no Prayer Life, a primeira semana dele foi assim. Ele pecou 4 vezes contra Deus. E é assim que ele aprende. Ele não chega assim, Paulo, eu tive uma recaída, Paulo, não. Lá ele entende que aquilo é um pecado. Então ele não teve um deslize, ele entende que aquele pecado é contra Deus. Então eles chegam assim e dizem, Paulo, eu escolhi desobedecer. Eu pequei contra Deus. Muda ou não muda a conversa, gente? Muda ou não muda? Muda. E ele chegou lá 4 vezes naquela primeira semana. O que eu fiz? Amigão, expliquei o fundamento. Né? Não adianta você pedir para a pessoa fazer algo sem dar a explicação e o fundamento. E eu tirei o jantar dele. E no horário do jantar, era um momento em que ele se entregaria em adoração, né, e oração a Deus. Ele se alimentaria de outras disciplinas espirituais. 2 vezes. Tirei os cafés da manhã dele. 3ª semana, pecou 1 vez contra Deus e desobedeceu. Entrei 3 dias de jejum só na água com ele, levando o corpo dele ao sacrifício. Porque o corpo dele estava viciado em quê, gente? Viciado em pornografia? Não. Viciado em prazer. E ele esmagou o corpo dele. Se alimentou da graça de Deus por meio das disciplinas espirituais. E o que aconteceu na 4ª semana? Não desobedeceu. Não pecou contra Deus. E ele aprendeu o valor do sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Amor não é prazer, fazer o que eu quero. O que vale é o amor. Não, gente, amor é sacrifício. Amor é você estar numa aliança com alguém, você ser fiel a essa pessoa. Amor é você estar numa aliança com alguém e você negar a si mesmo para abençoar a vida dessa outra pessoa. Amor, gente, é quando você submete aquele mau desejo ao governo do Espírito Santo. Você submete ao senhorio da palavra de Deus. E você nega a si mesmo por amor a Cristo, por um afeto maior. Amar não é o que estão dizendo lá fora. O que estão dizendo que amor é libertinagem. Isso leva à escravidão e injustiça porque ele é baseado em prazer. Paulo, de onde você tirou isso? Do nosso grande mestre. Lucas 4, 3, 4 diz assim: e disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito. Ele disse, estou sentindo? Não. Ele disse, está escrito. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Gente, quando eu olhava esse texto antes, sabe, eu achava assim, poxa, Satanás foi cruel, né? Satanás pega um homem que está 40 dias em jejum, esse homem transformar uma pedra em pão. Eu fico imaginando, Jesus devia ter cãibra, né? No que diz respeito a essa questão. Mas, gente, quando eu entendi a redenção dos sentidos, eu entendi o mistério.
Satanás naquele momento, na verdade, estava sendo um tremendo idiota. Porque um homem que chega a 40 dias negando a coisa mais básica para a vida, ele é capaz de resistir a qualquer outra coisa. Naquele momento ele poderia oferecer o que fosse, porque Jesus naquele momento estava totalmente revestido do poder do Espírito Santo. E Jesus escravizou a carne dele. E a carne dele não tinha senhorio nenhum na vida dele. E ele nos levou a aprender essa lição. Ele ficou 40 dias sem comer, na direção do Espírito Santo. Eu não quero que você saia daqui, pronto, Paulo disse que eu tenho que ficar 40 dias sem comer e aí você passa mal. Gente, calma, é uma preparação. Mas, gente, Jesus, ele nos ensinou ali o valor do sacrifício. Agora, não é só o jejum e o sacrifício. Por que que Jesus passou por tudo aquilo? Qual era a motivação no coração de Jesus? Amor ao Pai. Então não adianta você ficar sem comer, se no teu coração não tem uma adoração genuína, onde você diz, eu vou fazer isso, porque eu quero matar a minha carne, eu quero escravizar a minha carne ao governo de Deus. Por quê? Porque eu o amo, porque eu quero agradá-lo, porque eu entendo quem Ele é na minha vida e o que Ele representa. A sua adoração, ela aponta totalmente para Ele. Então, pastores, líderes, o jejum, ele desintoxica o corpo através do sacrifício voluntário, por um afeto maior, no caso, por Deus. Ele exercita a nossa carne na renúncia de qualquer desejo egoísta do nosso coração. Então, o corpo viciado em prazer, o que ele precisa? Sacrifício. Pelas misericórdias de Deus, apresentai o vosso a quem? Como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Este é o vosso culto racional. Quem entendeu o mistério aí, dá um glória. O que eu ouço? Eu não consigo. Não é que você não consegue, você ama esse prazer maldito. Esse prazer que está levando o seu casamento, que está levando o seu ministério, que está levando o seu emprego, que está levando o seu dinheiro, que está levando sua saúde, que está levando sua reputação, que está levando tudo embora, porque o salário do pecado é a morte. Então, o convite, irmãos, é morrer para viver. Melhor dar do que receber. E por aí vai. Entendeu o mistério? Sacrifício, renúncia. E foi muito legal isso, né? Eu tive uma conversa com um cara lá em Brasília. Foi feito um evento de homens. E terminado aquele evento, a gente parou para bater um bom papo. E ele tinha um problema. Sabe aquelas paçoquinhas? Aquelas paçoquinhas ele comia demais. Se desse para ele 50, ele comia 50 num dia. E sabe aquela conversa bem informal? Sabe aquela bem informal? Ele chegou para mim e disse assim, Paulo, olha, isso aqui não me domina mais. Porque no evento, adivinha qual era a sobremesa? Paçoquita. Aí ele olhou e disse, isso aqui não me domina mais. O que você fez? Eu renunciei. Então todas as vezes que aquilo estava diante de mim, eu dizia, eu não quero. Eu não vou me submeter a você, eu não vou adorar você. E ele deixou de lado. E sabe o que eu falei para ele? Falei, cara, sabe o que é legal? Você é um recém-convertido, mas você aplicou um princípio bíblico poderosíssimo. Os nossos sentidos, eles são redimidos por meio do sacrifício. E você vê até um cara que é recém-convertido, aplicou e deu certo. Eu estou precisando, né, gente, fazer esse negócio aí, né, pastor?
Mas veja bem, entendemos aqui, irmãos, tem que ser com entendimento. Eu quero fechar esse tempo. Eu quero fechar esse tempo para que a gente ore, trazendo um último princípio que ele é a base de todo o resto. Com toda a nossa humanidade, com toda a nossa complexidade, eu e você, nós fomos criados por Deus com um propósito maior, que é amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, né? Com tudo que nós temos. É um amor maior, um amor poderoso. O John Piper, ele diz o seguinte: nós combatemos o fogo dos prazeres com o fogo do amor por Deus. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se isso não for o fundamento da tua vida, se isso não for o alicerce da sua vida, seu casamento corre um sério risco. Seu ministério corre um sério risco. O seu trabalho corre um sério risco. A sua saúde corre um sério risco. Porque o diabo ele vai achar o seu preço. E a única forma de guardar o teu coração é esse amor maior. Quando você compreende o amor que vem de lá, quando você entende a maravilhosa graça de Deus, o que vai acontecer? Não tem como oferecer para Deus algo menos do que um amor realmente profundo e intenso, uma adoração realmente profunda e inteira. E gente, de novo, a Railka falou ontem, eu falei agora há pouco, eu vou trazer esse fundamento aqui. Amor, gente, é sacrifício. A palavra hebraica para amor é ahavar. E a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela apareceu ali, quando Deus se volta para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque, a quem você? Ahavar. A quem você ama. Amor, gente, é sacrifício. É mais ou menos assim: eu amo mais a Deus, mais o meu próximo, do que esse pecado que eu preciso renunciar, sacrificar. Eu tenho mais prazer em Deus, no meu próximo, do que neste pecado que está destruindo a minha vida, está destruindo todas as áreas da minha vida. Entendemos aqui? Por um amor maior. Eu entendo, pastores, que a gente fecha esse ciclo, esse primeiro ciclo, de ministrações, de instrução para vocês. O que Deus está convidando cada um nessa igreja? A amá-lo com toda a força do coração dele. Porque é isso que vai trazer, gente, proteção para todas as áreas da vida. Quando o meu casamento estava por um fio, quando eu confessei o meu pecado, eu tomei uma decisão em relação a Railka, porque a Railka disse: eu quero o divórcio. E eu disse para ela: eu não quero. Eu não te amo mais, ela falou. Eu disse: eu amo por nós dois. Ah, mas eu quero isso, isso, aquilo. Eu vou para Jocum. Eu vou para não sei o que é Jocum, mas eu vou contigo. Larguei minha carreira no banco. E eu tomei uma decisão: eu não abro mão do meu casamento. E foram 4 anos onde ela me massacrou. E eu merecia. Ainda foi pouco, né? Ainda foi pouco. Mas eu tomei uma decisão: eu não volto atrás. Eu suportei por 4 anos o que ela suportou por 10 anos. Valia a pena ou não valia? E depois de 4 anos, finalmente ela conseguiu me liberar de todo o coração. E Deus nos deu um grande privilégio, uma grande alegria. Quase todos os finais de semana, vi diante do povo de Deus, a geração eleita dele, os santos de Deus, para a gente se humilhar, para a gente renunciar à nossa reputação. Sabe aquele pecado que eu lutei para ninguém saber durante vários anos, pastor? Hoje eu tenho um privilégio, confessá-lo publicamente diante da igreja de Deus, para que eu seja humilhado, para que eu seja abatido, para que eu não me orgulhe de tudo aquilo que Deus tem feito
através das nossas vidas. E é por isso que eu faço questão de começar toda e qualquer ministração dando honra, dando glória, dando louvor e ações de graças àquele que é o único que é digno de todas essas coisas. Porque quando eu e Railca assumimos essa posição de humilhação, o único que é exaltado é quem? É Ele. É Ele. A parte dele, gente, está feita. Já está consumado. Tetelestai. Acabou. Acabou. Está feito. Não pode ser desfeito. Qual é a nossa parte, irmãos? Por amor a Ele, por gratidão a Ele, por louvor a Ele, andar em obediência. Eu não gosto que usem aquele termo, Paulo, agora eu vou andar em vitória. Não, gente. Quando você fala andar em vitória, sabe o que acontece? É uma perspectiva egoísta. O andar em vitória é o seguinte, olha, eu vou andar em vitória, eu nunca mais vou sentir isso aqui, eu nunca mais vou desejar isso aqui. Ou seja, você está pensando em quem? Em você. Deus, Ele tem uma caminhada mais maravilhosa. Cristo Jesus já nos concedeu a vitória. A vitória está garantida, gente. A minha salvação, a sua salvação, o amor de Deus, todas as bênçãos espirituais na região celestiais já estão garantidas a nós, os que creem. Gente, cadê o aleluia? Eu não sei, mas quando essas coisas vieram ao meu coração, eu dei um duplo twist escarpado, era mais magro, pastor. Duplo twist escarpado, chorei. Rapaz, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. E aí, quando eu entendo isso, eu digo, meu Deus, que amor é esse que me constrange? Esse cara de São Paulo, nós estamos estudando a graça que transforma. E quando eu comecei a dar o estudo sobre graça, pastor, esse cara foi para o chão. Chorou, ele chorou quase um dia todo. Sabe por quê? Porque ele disse, Paulo, que amor é esse? Ele ficou profundamente constrangido. Sabe por que Deus é justo? Porque Ele precisava julgar o meu pecado e o seu pecado. Agora Deus, Ele é tão justo, que Ele não precisa julgar esse pecado duas vezes. Ele já julgou uma vez. Isso foi suficiente. Em quem, gente? Em Cristo Jesus. É crer. É crer. E quando você crê e você tem fé, sabe o que acontece? Você é santo. Para a gente fechar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 vai dizer, aos santificados em Cristo, chamados para serem, gente, igreja de Corinto. Sabe qual era o grande problema da igreja de Corinto? Tinha muito corintiano. Igreja de Corinto, vocês viram o histórico daquela igreja? E Paulo começa a carta dizendo, aos santificados em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Que a santificação da igreja já foi feita. Deus, já recebeu de Cristo Jesus a sua igreja santificada. Mas ele faz uma observação. Chamados para serem santos. Então, a partir dessa grande maravilha, você tem uma responsabilidade qualquer: imitar o Mestre. Uma responsabilidade: andar como Ele andou. Se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo, para quê? Para que você, nessa caminhada, seja transformado a cada dia. Gente, eu estou há quase 20 anos casado com a Railca. Eu não sou o mesmo cara de 20 anos atrás. Ainda tenho muita coisa para Deus trabalhar. Muita coisa que Deus está trabalhando no meu coração. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu tenho certeza que cada um de vocês, desde que foram aceitos por Deus por meio de Cristo Jesus, vocês não são mais os mesmos. Ainda tem muita coisa para trabalhar.
mas é só você se entregar ao Espírito Santo de Deus. E o que Paulo está dizendo, olha, a partir dessa grande maravilha, você vai ter uma caminhada de obediência. Paulo, e se eu pecar? Você levanta, você se volta para a rocha da sua salvação e você diz ao Senhor: Senhor, me perdoe, eu pequei contra Ti. Mas eu sei que em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, eu tenho perdão dos pecados. Eu me levanto. E eu sei que eu posso contar com o Espírito Santo, com os meus pastores, com a minha igreja, com as disciplinas espirituais, com a palavra de Deus. Para quê, gente? Para que eu possa continuar essa peregrinação e essa caminhada até o dia da vinda do Senhor. Amém? Você só precisa permanecer na videira. E como é que você permanece? Por meio da fé. Por meio da fé. Então eu estou diante de uma igreja santa. Porque sobre a vida de cada um de nós, os que cremos, há o sangue do Cordeiro. Mas naquilo que você percebe que ainda é diferente dele, você humildemente vai reconhecer: Senhor, ajuda-me. Senhor, eu preciso me posicionar nessa área. E você vai buscar entendimento, você vai buscar ajuda, mas você vai se comprometer com Cristo por amor a dizer: Senhor, eu quero também ser santificado nessas outras áreas. E aí essa paz, ela começa a inundar realmente o seu coração. Amém? Railka, você quer falar antes de eu pedir para eles ficarem de pé? Deus colocou algo para eu compartilhar com vocês e eu estava em dúvida, mas quando Paulo disse a frase que amor é esse, Deus confirmou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês algo que ministrou muito a minha vida. Isso é um seminário da família. E tem uma família na Bíblia, uma parábola que Jesus conta ali em Lucas 15. Lucas 15, Jesus era uma família. É interessante que na parábola a mãe não aparece, mas era um pai que tinha 2 filhos. E geralmente as nossas Bíblias colocam como título a parábola do filho pródigo. Mas eu gosto da interpretação de Timothy Keller, no seu livro O Deus Pródigo, em que ele vai dizer que, na verdade, quem era pródigo ali era aquele pai, porque pródigo quer dizer esbanjador. E quem não mediu esforços, e quem esbanjou, quem deu tudo para que nós pudéssemos ser resgatados, e quem deu tudo para que o filho dele se sentisse amado foi o pai. E é muito interessante na visão do Timothy Keller que ele vai dizer que haviam 2 plateias para quem Jesus estava contando aquela parábola. Um grupo de pecadores, de homens que sabiam a condição deles, que eles precisavam de perdão. E um grupo de fariseus, homens que achavam que não precisavam de arrependimento e de perdão. E o Timothy Keller vai comparar, aquele grupo de pecadores com aquele filho que foi lá e pediu a herança ao pai antes mesmo dele morrer. Ou seja, ele estava matando o pai no seu coração, porque a herança, você só tem direito à herança depois que o pai morre. E aquele filho pede isso. E é interessante que o pai dividiu o que ele tinha entre os 2 filhos. Significa que o pai ficou sem nada. Dividiu entre os filhos o que ele tinha. E aquele filho que tinha pedido essa herança foi embora. E na parábola, ele vai lá e perde tudo.
e com vergonha de voltar para casa, acaba, trabalhando, chegando a trabalhar com porcos, que era algo muito desonroso para um judeu. E aquele pai não vai atrás do filho, mas ele fica esperando. A Bíblia vai dizer que todos os dias ele esperava. A parábola vai contar que todos os dias ele olhava para ver se o filho estava voltando. E a Bíblia vai falar do filho que ficou, que foi um filho que continuou ali do lado do pai, fazendo tudo, achando que era para agradar aquele pai. Mas a verdade é que aquele filho também não sabia ser filho. Não sabia o quanto o amor daquele pai por ele era tão grande. E aquele filho representava os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles não entendiam porque Jesus andava com os pecadores. E aquele filho, quando viu o irmão voltar, não entendeu porque o pai o recebeu, como se nada tivesse acontecido. E para os judeus era muito complicado o que aquele filho na parábola tinha feito. E a Bíblia vai dizer que aquele pai, mesmo sendo, vamos dizer, um pai de uma idade, vamos dizer, avançada, ele correu ao encontro do filho. Ele vestiu o filho como um filho, ele colocou um anel no dedo do filho, dizendo: você continua sendo filho. Apesar do filho chegar e dizer: papai, eu sei que não sou digno, se o senhor quiser me tratar como um dos seus trabalhadores. Ele disse: não, você continua sendo filho e muito amado. E o irmão não compreendeu. E o irmão não quis celebrar com o pai o retorno do irmão, do filho mais novo. E para aquele filho o pai foi atrás. O pai foi procurar o filho e conversar com ele. O filho que estava dentro de casa. Para dizer para aquele filho: ei filho, o seu irmão que estava morto reviveu. E é muito interessante que a nossa referência como família, ele ser um seminário da família, é a família do céu. E o nosso filho, e o filho mais velho, no caso o nosso irmão mais velho, que era o papel do irmão mais velho. Na verdade, aquele irmão mais velho que ficou deveria ter ido atrás do irmão caçula. E o nosso irmão mais velho, Jesus, veio nos resgatar. Ele veio nos resgatar. E ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Para que nós possamos ser salvos, pudéssemos ser salvos. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que nunca teve a oportunidade de dizer: eu aceito, Jesus, me reconciliar com o Pai. Eu quero aceitar o seu sacrifício vivo naquela cruz para que eu possa me indigno de se relacionar com Deus diante de tantas coisas que você possa ter feito. Talvez você seja um daqueles pecadores que estavam ouvindo Jesus contar essa parábola. E eu quero dizer, você tem a oportunidade de dizer hoje: sim, eu quero você, Jesus, morando no meu coração. Eu quero me reconciliar com o Pai. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero aprender a ter misericórdia e graça como o nosso Pai tem com aqueles que estão se perdendo. Especialmente aqueles que estão mais próximos de nós. Muitas vezes, amigos da escola, da faculdade, colegas de trabalho, ou um pai, uma mãe, um irmão, um primo, uma tia. Queridos, Jesus está voltando e está muito perto. E nós precisamos
levar o mesmo discurso que ele levou no seu tempo. E João Batista, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério público, a gente precisa levar a mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. E se você quer dizer sim para Jesus essa noite, e quer que alguém ore com você, levante a sua mão. Deixe Jesus morar em você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Com ele cearei e ele comigo. Quem ceia com gente é quem é um amigo. A gente só deixa alguém entrar na nossa casa para comer uma refeição conosco. Quem é amigo, quem é parente. E Jesus é teu irmão mais velho, que quer te reconciliar com teu Pai eterno. E se você se identifica com velhos que muitas vezes, ao invés de ter graça e misericórdia, tem julgado aqueles que estão lá fora, não tem exercido graça e misericórdia, não tem proclamado a palavra, mas hoje quer dizer: Senhor, me dá a ousadia, me dá a coragem necessária. Peça ao Pai, vá diante de mim, abre a minha boca, peça ao Pai, capacita, me capacita. Gente, eu tinha muita vergonha de estar na frente. Hoje Deus tem nos colocado quase todo final de semana para falar no microfone. E Deus tem nos ensinado. A sua palavra tem nos dado a coragem necessária. Ele pode, Ele vai fazer com você também. Ele só precisa de pessoas disponíveis para usar. Diga: eu sou disponível, Senhor, usa-me. Pai, muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada por tua graça, misericórdia, por teu amor leal. Obrigada. Obrigada por Jesus, obrigada, Jesus, por teu amor. Tão grande amor. Obrigada por nos resgatar, a mim e a minha casa. Obrigada. Aí eu lembro de um discurso de Josué para o povo ali depois de conquistar a terra prometida. E ele disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu oro por cada filho cuja mãe ou pai está intercedendo agora. Eu oro para que esse pai possa contemplar esse filho aos teus pés, buscando a tua palavra, a tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro por cada filho que hoje está intercedendo por seu pai ou sua mãe, por cada irmão que está intercedendo por seu irmão, sua irmã. Eu oro em nome de Jesus por cada família aqui representada, Pai. Ó Senhor, dá-nos a coragem necessária, Senhor, de sermos a tua palavra viva, sermos como cartas vivas, e com o nosso procedimento nós possamos ganhar aqueles que ainda precisam de Ti, de reconciliação com o Pai, com o Deus eterno, com o Criador.
se preciso, a gente vai usar palavras, mas eu oro para que nós possamos, com as nossas atitudes, Pai, exalarmos o perfume de Cristo. Porque a tua palavra diz que nós somos frascos. E tu és o perfume. Pai, eu oro por cada esposa que está aqui, intercedendo por seu marido. E eu me lembro do que está escrito lá em 1 Pedro 3, que vai dizer: você, esposa, mulher, cujo marido não obedece à palavra, ganhe o seu marido sem palavras, mas pelo seu procedimento doce e tranquilo, respeitoso. Eu oro para que esse marido possa ver Jesus na sua esposa, para que ele deseje estar com ela na tua casa. Em nome de Jesus, eu oro por cada marido que está aqui também intercedendo por sua esposa. E eu oro, Pai, para que essa esposa possa se sentir amada pelo seu marido como o Senhor a ama. Que ela possa ver Jesus no seu marido e possa desejar Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, eu vou ler a palavra que está lá em Jeremias 32. Continue com seus olhos fechados. Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês para a sua casa. E o Paulo vai continuar orando depois que eu ler. O Senhor diz a vocês, como família, como igreja: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Vai querer dizer sim, amém? A oração da Railka. Mas em especial, Pai, selar realmente esse tempo naquilo que a tua palavra diz. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Obediência é sacrifício, obediência é renúncia, obediência é morrer para viver, é oferecer a outra face, é andar a segunda milha, é entregar a capa, a túnica, entregar tudo, tudo, tudo. O caminho é cheio de espinhos e é estreito, a porta é estreita, mas o final dela é suave. A obediência, Senhor, nos leva a um lugar de descanso no Senhor. Porque a partir do momento que eu escolho obedecer, aquilo que Deus prometeu na palavra dele vai se cumprir. A responsabilidade é dele e ele é fiel. Ele é fiel. E ele sempre, sempre faz muito mais que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Receba, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor, com o coração, Pai, inclinado a te obedecer, custe o que custar, porque nós entendemos que tudo o que o Senhor nos pede, o Senhor já nos deu primeiro. Receba, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua adoração, em nome de Jesus.